Os protocolos de roteamento são importantíssimos para qualquer rede que seja maior do que algumas poucas máquinas. Porém, muitos profissionais de TI ainda não entendem exatamente qual é a diferença entre eles e também não entendem o que é exatamente o protocolo de roteamento. Então, como sempre nos nossos vídeos, vamos ver aqui de maneira bastante simples o que são os tais dos protocolos de roteamento. Então aqui a gente tem alguns exemplos de protocolo de roteamento. RIP, OSPF, BGP4, BGP, né, e o Spanning Tree. Aí alguém já vai falar, opa, peraí, o Spanning Tree não é um protocolo de roteamento, ele é um protocolo de camada 2. Sim, é verdade, realmente. O Spanning Tree não é um protocolo de roteamento, mas ele é um protocolo que dá os caminhos dentro de uma rede, o que é algo muito parecido com a função do protocolo de roteamento. Então, é importante a gente entender aonde o Spanning Tree é igual a um RIP ou a um SPF e onde ele é diferente. Por isso, ele está aqui nesse nosso assunto de hoje. A gente vai começar entendendo qual é a diferença nesse aspecto entre um switch e um roteador. Vamos pensar que tem essa rede aqui com 2 desktops e um servidor. Eu consigo substituir essas bolas pretas por qualquer coisa. Eu consigo fazer essa rede funcionar com 2 switches, eu consigo fazer essa rede funcionar com 2 roteadores, ou um switch ou um roteador. Então, em que momento que a gente faz essa escolha por um switch ou um roteador? Por que eu não coloco um roteador dentro de uma rede local para resolver logo de uma vez todos os problemas de rotas que eu tenho na rede? Ou então, por que eu não faço a internet só feita com switches? Por que quando eu tenho que decidir numa rede mais complexa, em que pontos eu vou colocar um switch e em que pontos eu vou colocar o roteador? A gente vai escrever ainda um vídeo sobre isso em detalhes, mas basicamente o que você precisa entender é o seguinte: o switch ele tem um custo baixo por porta, mas ele esbanja muita banda, ele gasta muita banda. Entre outras coisas, por exemplo, com o tal do broadcast. Já os roteadores, ele é o inverso. Ele é econômico em termos de banda, ele usa os links de maneira mais eficiente, mas ele tem, por isso, ele gasta mais processamento e acaba tendo um custo por porta maior ou uma performance menor se eu tivesse 2 equipamentos, um switch e um roteador de mesmo custo, tá? Então, quando eu tenho uma rede local dentro de um prédio, dentro de uma empresa, os cabos tem um custo baixo, eu passo quantos cabos eu quiser. Então, banda não é problema. Eu tenho hoje em dia facilmente gigabit por segundo, vários e vários cabos dentro de uma rede local. Então, eu posso me dar o luxo de ser um pouco mais esbanjador com a banda e usar um equipamento de menor custo, que é o caso então dos switches. Já quando eu vou fazer uma rede metropolitana, uma rede dentro de um país, ou mesmo a própria internet inteira, os links já são caros, então eu não posso ficar esbanjando, então aí eu uso os roteadores. Então, eu vou começar com o Spanning Tree, como é que ele se encaixa nessa história toda. A gente tem um vídeo especificamente sobre o Spanning Tree, eu vou deixar nas observações quem quiser mais detalhes, mas em resumo, imagina que eu tenho uma rede como essa, uma rede local, switches. Eu tenho nesse caso aqui um laço, um loop entre esses switches. E o que vai acontecer? O Ethernet ele não tem nenhuma proteção contra os broadcasts, ou seja, se vamos supor que eu ligo um equipamento ali no switch de cima e ele manda um broadcast para a rede para pedir o endereço IP, para procurar o servidor de DHCP. O DHCP é assim, ele funciona através de broadcast. A máquina que quer um IP manda um broadcast para a rede. O switch de cima vai mandar um pacotinho de broadcast para o switch do meio e para o switch de baixo, na outra porta. O switch do meio vai repetir esse broadcast para o switch de baixo e o switch de baixo vai repetir o broadcast para o do meio. E o de meio vai pegar o do baixo e mandar para o de cima e o de baixo vai pegar o do meio e vai mandar para o de cima de novo. Ou seja, o broadcast vai ficar infinitamente rodando nessa rede. O switch não tem nenhum mecanismo de proteção para detectar que é o mesmo pacote passando várias e várias vezes. Então o Ethernet não permite o Ethernet em si sozinho não permite eu fazer esse tipo de coisa. O que eu tenho que fazer? Então, se eu tenho uma rede como essa, eu preciso de alguma forma eliminar um desses links. E é isso que o Spanning Tree faz. No vídeo sobre o Spanning Tree a gente explica isso melhor, mas basicamente o que ele faz é isso. O Spanning Tree ele detecta os laços na rede e decide qual link ele vai interromper. E na hora que ele interromper o link, ele automaticamente decidiu a topologia da rede. Automaticamente o Spanning Tree decidiu os caminhos que eu tenho. Então, repara, eu posso usar o Spanning Tree como um protocolo
para definir os caminhos dentro da minha rede de switches. Inclusive, alguns provedores de acesso à internet, principalmente em cidades pequenas, podem preferir usar o Spanning Tree dentro da rede deles. Espalha os vários switches pela cidade, usa links de fibra ótica entre eles e faz o Spanning Tree funcionar. E ele vai então eliminar o loop na rede, mas se algum dos links cair, o Spanning Tree automaticamente levanta um outro link que refaça a comunicação. Então, novamente, o Spanning Tree ele não é um protocolo de roteamento, mas é um protocolo que elege os caminhos disponíveis. E eu, em algumas aplicações, posso usar ele sim como uma maneira de definir os caminhos dentro da minha rede. E eventualmente de uma maneira mais econômica do que se eu usasse roteadores. Agora, os protocolos de roteamento em si. Vamos pensar então que eu tenho esse grupo de roteadores aqui. Imagina que eles trabalhassem como um switch. Então, eles eliminariam os links que fazem loop na rede. E aí vamos supor que eu tenho lá em cima um desktop em Brasília querendo falar com um servidor em São Paulo. Então eu teria o pacote desse desktop saindo de Brasília, entrando no roteador de Brasília, indo para o roteador de Belo Horizonte, que vai para o roteador de Curitiba, que vai para o roteador de Porto Alegre aqui embaixo, para subir para o roteador de Florianópolis, para chegar no roteador de São Paulo. Olha o caminho gigante que ele fez. Mas existe um caminho aqui direto entre o de Minas Gerais e o de São Paulo lá em cima. Só que se eles estivessem agindo como se fosse um switch, eles teriam matado esse link. Esse é o problema. Eu não posso matar links dentro de uma rede metropolitana, dentro de uma rede grande, de longas distâncias, porque o custo dos links é muito caro. Eu preciso otimizar isso. Não é uma boa ideia eu usar essa estratégia. Então, o que eu preciso ter é uma forma que me permita eu manter essa topologia, ou seja, deixar todos os caminhos possíveis e usar o caminho mais curto entre eles. Então, por exemplo, o desktop que está aqui de Brasília manda para o roteador de Brasília, que manda para o de Belo Horizonte, em Minas Gerais, que já manda direto para o de São Paulo. Agora, esse outro desktop que está aqui em Belo Horizonte e quer falar, por exemplo, com um servidor que está em Campinas, também vai usar o menor caminho possível. Então, o protocolo de roteamento, ele permite com que os roteadores definam os caminhos de maneira mais eficiente possível, sem precisar matar nenhum link, que é o que o Spanning Tree faz. Agora, obviamente, se um link cair, por exemplo, o link de Belo Horizonte para São Paulo cai, eu quero que esse protocolo também me ajude a recuperar o caminho e manter a conectividade para que eu não, pelo menos talvez eu não tenha a melhor performance possível, mas eu vou ter pelo menos a conectividade sendo mantida. Como é que os protocolos de roteamento fazem? Bom, uma das diferenças entre o switch e os roteadores é que os switches trabalham em cima de MAC address. Também tem vídeos que explicam o que é um MAC address e como é que o switch trabalha em cima disso, mas basicamente o que o switch faz é lembrar todos os MAC address que estão na rede. Imagina se a gente tivesse que fazer isso pela internet. A gente teria que, então, que todos os equipamentos... Eu estou querendo dizer o seguinte, imagina que a gente tivesse a internet inteira feita só de switches. Todos os switches na internet teriam que memorizar todos os bilhões e bilhões de endereços MAC que existem na internet. E toda vez que você mudasse o equipamento de uma rede para outra, transmitia essa informação. Então, se eu estou, por exemplo, com o meu notebook no escritório, eu estou conectado lá. Se eu levo ele para casa, então eu teria que avisar para a internet inteira que o meu MAC address mudou de lá, do escritório aqui para casa. Isso seria um inferno. Seria, obviamente, é possível se você tiver processamento e link suficiente, mas seria muito ineficiente. Então, o que a gente faz? A gente faz roteamento. E como a gente faz com roteamento? Aí a gente define endereços para cada rede. Então, quando eu estou na empresa, eu pego o endereço da rede da empresa. Quando eu saio e vou para minha casa, eu pego o endereço de casa. Para aumentar um pouco a complexidade e complicar um pouco, quando você está em casa, quando você está no escritório, na verdade você pega um IP inválido. Nós também temos um vídeo explicando o que é isso, mas quando eu estou no escritório, eu estou em casa, eu pego um endereço que só vale localmente. E aí, através de NAT, eu saio para a internet. Então, o que muda quando eu estou em casa ou quando eu estou no escritório não é o IP que eu pego, na verdade, mas sim o endereço IP de NAT que eu saio para a internet. Mas, no final das contas, nós estamos falando de endereços IPs e não mais de MAC address. E aí, eu tenho esse exemplo aqui, onde eu tenho, então, nesse caso, 4 redes, a rede 192.168.5, nesse roteador de cima, as duas redes 10 aqui embaixo e a rede 22.18.1 lá em cima na direita. E aí, eu tenho esses roteadores, marcados A, B, C, D e F.
Como é que funciona um protocolo de roteamento? O roteador A não sabe quais são as redes que o roteador C tem, e nem as redes que o roteador B tem. O roteador A não nasce sabendo isso, então ele precisa ser avisado. Então, por exemplo, o C avisa os vizinhos dele que ele conhece a rede 10.0.0 e a rede 10.0.2. Por quê? Porque ele está conectado nelas, ele é o dono dessas redes. O A, então, aprende. E o que o A, então, faz? Ele monta uma chamada tabela de roteamento, ou seja, ele sabe que a rede 192.168.5 está na porta Ethernet 0 e está direto, então ele põe peso 0, 0 pulos, ou seja, essa rede está ligada, conectada direto nele. As redes 10.0.0 e 10.0.2 estão vamos supor que essa seja a porta S1 desse roteador. E aí ele está a um pulo de distância, porque essas redes não estão ligadas diretamente nele, mas está ligado, o roteador A está ligado diretamente no roteador que tem essas redes. Então é um pulinho, ele já chega nessas duas redes. E a rede 22 lá em cima? Então, o roteador B avisa o roteador E que ele conhece essa rede. O roteador E avisa o F e o D, olha, eu conheço a rede 22.18.1 com um pulo de distância. O F avisa o C e o D avisa o A, que eles conhecem essa rede com 2 pulos de distância. E aí o A aprende que na porta S2 ele chega nessa rede com 3 pulos de distância. Por quê? Do A para o D é 1, do D para o E é 2 e do E para o B é o terceiro pulo para chegar nessa rede. Então ele tem aí agora nessa tabela de roteamento o caminho para chegar também na rede 22.18.1. Então se alguém da rede 192.168.5 quiser falar com o servidor nessa rede, agora o A já sabe para quem mandar. E repara que essa informação também chega do C para o A. Então ele também aprende que o 22.18.1 também ele consegue chegar através da porta S1, só que aí a distância é 4. Então nesse caso aqui, o roteador A sabe que ele tem 2 caminhos para chegar na rede 22.18.1, mas ele vai usar o caminho da porta S2, porque é a que tem a menor distância. Repara que isso não tem nada a ver com os links. Vamos supor que o link DE seja um link bem lento, e o link AC FEB, apesar de ser mais longo, fosse links mais rápidos. Paciência, o A vai usar o link AD, porque os protocolos de roteamento normalmente não têm a informação de quanto de link, quanto de ocupação. É realmente quantos pulos de distância. Existem maneiras de otimizar isso. O MPLS é uma maneira que permite ao administrador da rede gerenciar esse tipo de coisa. A gente tem um vídeo sobre o MPLS que eu também vou deixar nas observações. E a rede 10.0.0? Como é que o A fica sabendo que só tem um caminho da rede A, do roteador A para a rede 10.0.0? Não. Existe sim o caminho CA, mas também existe o caminho CF, FE, ED, TA. Então, o roteador C avisa o F avisa o E avisa o B e o D avisa o A. Quantos pulos é por esse caminho? AD 1 pulo, DE 2 pulos, EF 3 pulos, FC 4 pulos. Então aparece lá no roteador A mais uma rota, mais 2 rotas para a rede 10.0.0 e 10.0.2 através da porta S2 dele, só que com peso 4. Essa confusão toda, nós estamos fazendo só para um roteador. Imagina isso para todos os outros roteadores nessa rede. Então, todos os roteadores vão avisar os demais quais são as rotas e as redes que eles têm. E você imagina que o F também tem redes espetadas nele, o E também, o D também. Só não colocou nesse desenho para não ficar muito complexo, mas no final das contas, mesmo isso aqui sendo uma rede pequena, as tabelas de roteamento de cada um desses roteadores podem ficar bastante grandes, porque tem várias maneiras diferentes para eles chegarem em cada uma das redes. Agora, vamos supor que o link DE cai. O que vai acontecer? Vamos olhar de novo só o roteador A. Essas rotas marcadas em vermelhas vão deixar de ser válidas. A rede 10.0.0 e 10.0.2 não vai afetar muito, porque já não era o caminho principal desse roteador A. Quando o A precisava mandar para essas redes, ele já mandava pelo S1. Mas a rede 22.18.1, o caminho principal que esse roteador usava era a porta S2 que liga com D. Então o que vai acontecer? O A vai mandar os pacotes para o D, quando o destino for a rede 22.18.1, e o D vai falar, opa, não, aqui não tem mais caminho, e vai jogar para o A. E o A vai jogar para o D, para o A, para o D, para o A, para o D. Isso vai ficar infinitamente não.
Ao contrário do Ethernet, que não tem detecção de loop, o TCP/IP tem uma detecção de loop que é o chamado TTL. A gente tem um vídeo sobre o Trace Route, o ping, que inclusive usa esse conceito, então ele explica melhor, vou deixar nas observações, mas basicamente, cada vez que um roteador encaminha um pacote, ele diminui esse tal de TTL, e aí se chegar a zero, ele descarta o pacote. Então, cada pacote que o 192.168.5 mandar para a rede 22.18.1 vai ficar ping-pongueando entre o A e D algumas vezes e ser descartado. Até quando? Até o dia em que o D avisar o A de que esse caminho não existe mais, e aí então o A começar a mandar os pacotes para a rede 22.18.1 através do link AC. E é isso que muda entre os protocolos de roteamento. Não é só isso, mas isso é um dos pontos principais. A velocidade com que a rede se refaz no caso de uma falha. Com quão rápido ele consegue corrigir esses problemas e voltar a se conectar, a funcionar. Uma outra forma de a gente dividir os protocolos de roteamento são roteamentos protocolo de roteamento interno e os externos. Na verdade, o protocolo de roteamento externo existe um só, o BGP4, que é porque o externo seria a internet inteira. Existem algumas outras proposições, mas quando a gente fala de internet, o protocolo de roteamento externo é só o BGP4. E o interno, a gente tem o RIP, o SPF, ISS, alguns outros protocolos. Entre os protocolos, o RIP e o SPF, por exemplo, a grande evolução, uma das grandes evoluções do SPF em relação ao RIP foi o tempo de convergência, ou seja, o tempo de recuperação em caso de falha. Agora, qual que é a diferença entre o protocolo interno e externo? Bom, imagina que eu estou aqui embaixo, nessa rede aqui, eu sou administrador desse roteador aqui embaixo, e eu, ou por erro, ou de propósito, configurei uma rede 22.18.1. O que vai acontecer? A rede 22.18.1 verdadeira não vai mais ser acessível pela rede 192.168 e nem pela rede 10.00, nem 10.02. Por quê? Os caminhos que vão ser propagados entre os roteadores vão indicar que a forma mais rápida de chegar na rede 22.18.1 é indo direto para baixo. Ou seja, eu não posso deixar, eu preciso confiar muito nos administradores desses roteadores, porque se alguém sacanear ou se alguém fizer um erro, pode atrapalhar bastante a comunicação. E aí entra o BGP. O BGP é um protocolo onde você só consegue dizer se você tem ou não uma rota se você for o dono daquela rede. E aí entra o tal do Autonomous Systems, o tal do AS. Para você poder ter esse direito no BGP, você precisa ter um AS, e aí você precisa requisitar isso, e aí existe, em cada região, em cada país, existe um órgão que entrega isso, ele vai conferir se você realmente precisa ter um Autonomous System, se você realmente tem direito, você tem a necessidade de ocupar um Autonomous System, se você é realmente dono daqueles endereços IPs. E aí quando você recebe um Autonomous System, esse Autonomous System está atrelado a alguns endereços IPs, e você só pode mandar comandos para a internet de roteamento dentro do BGP para aqueles IPs que você é dono. Hoje em dia, existem aproximadamente quase 100 mil Autonomous Systems distribuídos em toda a internet no mundo inteiro. E esse número, obviamente, cresce a cada ano. Então, aqui a gente vai fazer ainda no futuro vídeos sobre cada um desses protocolos, mas a gente tem então essas divisões. BGP4 é um protocolo mundial, onde você então não confia plenamente em todo mundo, então você tem que ter o direito de divulgar os IPs antes de começar a divulgar. E os protocolos internos, como o próprio nome fala, são protocolos para você usar o roteamento dentro da sua própria rede ou dentro de uma comunidade limitada, vamos dizer assim, entre os seus amigos. E aí o RIP é o primeiro, o mais antigo, e o SPF é um exemplo de um protocolo interno mais novo. O SPF é mais complexo de se botar para funcionar, mas em compensação é mais rápido e eficiente. Se você também gosta de ajudar outras pessoas, curta e compartilhe esse vídeo, isso realmente ajuda. Se você ainda não assinou, clique aqui para ser o primeiro a saber quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. E por último aqui tem mais 2 sugestões para você assistir. E até a próxima!